Bom dia a todos, graça e paz. Eu vou pedir para alguma irmã, por gentileza, abastecer a água, porque o livro de Juízes não é fácil, irmãos. Vou precisar de muita água e graça hoje. Peço então a todos que abram as suas Bíblias no livro de Juízes. Irmãos, tem uma frase que eu li em um dos livros do Emílio Garófalo, e que diz o seguinte: não faça da estrada o seu destino. Qual que é o significado dessa frase? Eu vou dar um exemplo. Às vezes nós achamos que conquistar é o auge da vida. É tudo na vida. E no meio do caminho, nós pegamos aquilo que deveria ser parte da vida, realizações, estudo, casamento, filhos, trabalho, viagens, aposentadoria, autonomia econômica, e transformamos no nosso destino. Nós dizemos, esse é o meu destino, esse é o meu sonho, essa é a minha missão. De alguma forma, então, estamos invertendo os valores. Nós estamos pegando aquilo que legitimamente pode fazer parte da nossa estrada. A Bíblia não tem nada contra conquista, realização, prosperidade, etc. Mas a Bíblia deixa muito claro que a conquista ela não é tudo. E ela não é o nosso destino. A nossa missão é maior do que tudo isso. E nós iremos ver isso no livro de Juízes. Conquistar não é tudo. Eles chegaram na terra prometida, conforme a narrativa do livro de Josué, chegaram na tão sonhada terra. Assim como nós, quando realizamos algo, e temos aquela leve sensação, ufa, finalmente, cheguei. Mas, ao chegar naquela terra, eles ainda continuam enfrentando muitos problemas. E veremos isso durante o livro de Juízes. Gostaria de convidar os irmãos para que abram as Bíblias no capítulo 2 de Juízes, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. José, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor, te damos graças pelo privilégio de estarmos diante da palavra, diante de Cristo Jesus exposto aos nossos olhos, do Antigo ao Novo Testamento. Que teu Santo Espírito possa operar nos corações, iluminar as mentes, para compreendermos a grandeza do Senhor, a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus, para que tenhamos esperança de que o Senhor tem poder para restaurar, para transformar e para conduzir as nossas vidas segundo a sua boa e perfeita vontade. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, a pregação do pastor Eduardo ano passado, o sentimento era do sol raiando, a primavera chegando, tudo florescente, a conquista, esse cheirinho de que nós estamos avançando. O mesmo cheiro que nós sentimos também na vida da igreja, a igreja crescendo,
nós, de alguma forma, ficamos felizes, os bancos cheios. Mas o resumo da nossa vida não é tudo isso, não é apenas conquista. A nossa verdadeira missão, o nosso verdadeiro chamado foi o mesmo revelado a Israel. Deus deixou muito claro, desde o dia que ele tirou aquele povo do Egito, que a missão deles seria o quê? De revelar a glória dele a outras nações. Esse era o chamado de Israel. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu acho que eu consegui passar a relação de leitura para os irmãos. Hoje eu vou fazer os irmãos da mídia trabalhar bastante, como já tem trabalhado. Diz assim a palavra do Senhor: Deus dizendo ao povo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês são para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quando nós ouvimos as pregações anteriores falando da aliança de Deus com o povo, essa aliança ela incluía justamente isso, a missão de revelar a glória de Deus a outras nações e testemunharem a essas nações o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é uma novidade no Novo Testamento. Não é um assunto que foi inserido por Jesus. De fato, nós olharemos para a Bíblia inteira e ela sempre se tratará do reino de Deus, da vontade revelada de Deus aos seres humanos. Mas veremos que o ser humano, desde Adão, desde a queda de Adão no Jardim do Éden, ele vem se rebelando contra esse reino. E Deus, ele precisa levantar um libertador, um salvador para resgatar o povo. Deus veio para estabelecer o reino. No livro de Josué, nós vemos o sucesso da campanha militar de Josué, a conquista das terras. Períodos difíceis, sim, mas Josué, ele foi um líder piedoso. Ele foi um verdadeiro pastor, alguém que se preocupava em pastorear o coração do povo. E não somente obter vitórias. Qual que é o tema do livro de Juízes? Irmãos, se Josué, ele teve a preocupação de fazer com que o povo se lembrasse da aliança que Moisés havia lido em Deuteronômio, e que ele renovou lá no livro de Josué com o povo, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês façam a escolha de vocês. No livro de Juízes, nós vemos exatamente a quebra de todas essas orientações. O livro de Juízes é um livro marcado por decepção. Você dá as coordenadas, você orienta, assim como nós pais muitas vezes fazemos. Em seguida, infelizmente, cai. Alguém se rebela, alguém não obedece à palavra. No caso deles, houve uma quebra da aliança. É assim que já começa o livro de Juízes. E a palavra Juízes chama atenção, porque no nosso contexto, irmãos, Juízes lembra muito a questão jurídica. E tem sido um assunto muito atual nos nossos dias. Esse assunto está fervendo nas mídias sociais. Mas o termo juízes, aqui na Bíblia, ele não se refere apenas a pessoas que julgam causas, mas principalmente a líderes que Deus havia levantado para, de alguma forma, enfrentar as nações inimigas que estavam nas terras que Deus havia entregue ao povo de Israel. Então, quando você vê o termo juízes, você precisa pensar em líderes militares, pessoas que estão dispostas e foram chamadas por Deus a guerrear juntamente com o povo na conquista da terra prometida. Como que nós podemos dividir o livro de Juízes? Acredito que tem uma divisão muito didática nesse livro. Por exemplo, nos capítulos 1 e 2, nós temos uma espécie de introdução que o autor faz à narrativa. Ele mostra o quê? Que após a morte de Josué,
Deus ainda comissiona e direciona o povo a conquistar a terra. Olha, essa terra tem muitos inimigos, vocês precisam avançar, vocês precisam continuar. É a terra que o Senhor entregou a vocês. Só que nesses 2 primeiros capítulos, nós temos a primeira decepção e a primeira vitória. Judá foi a única tribo que entendeu a mensagem e avançou e conseguiu conquistar algumas cidades. Porém, o narrador ele deixa claro que as outras tribos acabaram não obedecendo a Deus, quebraram a aliança com Deus, porque ao invés de avançar e expulsar as nações, eles acabaram se acomodando. Acabaram fazendo amizade. Acabaram até se casando com os estrangeiros daquelas terras. E a ordem de Deus foi totalmente inversa. Eles desobedeceram. E o autor vai demonstrando a desobediência de cada tribo. Dan, Efraim, Manassés, Naphtali, Simeão, enfim, etc, etc. Depois, nos capítulos 13 a 16, nós entramos então na seção dos juízes, que foram 12 líderes levantados por Deus para que libertasse o povo da opressão dessas nações. Porque se eles desobedeceram, como foi pregado anteriormente, quando Deus entra em aliança com o povo, existe a bênção e existe a consequência da desobediência, no caso, a maldição. Como eles não obedeceram a Deus expulsando as nações, aquelas nações viraram uma espécie de armadilha para esse povo. Ao invés do povo conseguir se conduzir de forma piedosa diante de Deus, aquelas nações passaram a ser uma força tentadora para o coração deles. A idolatria, a esquecer de Deus, a servir a outros deuses. Então essas nações, consequentemente, começaram a oprimir o povo, e o povo clamava por um libertador. Talvez lembrando de Moisés, talvez lembrando de Josué, mas eles morreram, eles passaram. E aí Deus decide levantar 12 juízes. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, entre aspas, Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão. Quem precisar de alguma sugestão para colocar aí nos futuros bebês, eis a lista. Irmãos, após esses juízes serem levantados por Deus, então os capítulos finais, que vão do 17 ao 21, parece aquele desfecho que nós detestamos. Porque toda a história, você sempre espera um final feliz. Você vê Jó sofrendo, e no final, você vê um final feliz. Aquela prosperidade de volta, os filhos, a casa cheia, todo mundo se banqueteando, mas o livro de Juízes não é assim. Então, eu estou me recuperando da leitura desse livro, irmãos, porque ele não tem um final feliz. Mas existe evangelho nesse livro, e nós veremos hoje. Israel falha na sua missão. Ao invés de revelar o reino de Deus às nações, Israel acaba fracassando. E as consequências disso, nós veremos em 4 temas que aparecerão durante o livro de Josué. O primeiro tema que me chamou a atenção, irmãos, foi a falha de Israel em relação à nova geração. Porque no tempo de Josué havia uma geração, porém em Juízes, a Bíblia diz que aquela geração de Josué passa, Josué morre e vem uma outra geração. Só que essa geração, irmãos, é uma geração que não conhece ao Senhor. Vocês verão essa descrição lá no capítulo 2. Uma geração que não conhece ao Senhor. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham aquela ordenança de Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, de ensinar aos filhos. Já no início do livro, nós vemos a quebra de cada um desses mandamentos. E o primeiro mandamento, o de educar os filhos, de gerar uma geração piedosa diante de Deus, eles acabaram falhando. Eles não conquistaram a terra, não avançaram, não expulsaram as nações, consequentemente esqueceram de Deus
e também os seus filhos nunca ouviram falar sobre Deus. Nos dias de hoje, irmãos, nós também percebemos a dificuldade que nós temos em relação à educação cristã. Porque a visão que nós temos, na minha opinião, pensando nesse texto, é uma visão muito reducionista de educação cristã. Nós achamos que educação cristã significa estabelecer hábitos, comportamentos, rotinas na vida dos nossos filhos, de leitura, meditação da palavra, criar eles numa atmosfera cristã, dar uma galera cristã para eles, enfim. E aí cumprimos a nossa missão. Pois bem, esses filhos, com certeza, eles sabiam que Moisés existiu, porque existe uma tradição oral. Com certeza, eles sabiam que havia uma lei, mas por algum motivo, isso não chegou ao coração deles. E qual o ponto que eu quero chegar, irmãos? É que todas essas coisas, todas essas práticas que nós fazemos em relação à educação dos filhos, em relação à educação das crianças da nossa igreja, ela é muito legítima, e ela é verdadeira, ela é importante, isso precisa ser feito. Mas mesmo assim podemos falhar. Por quê? Porque não se trata, irmãos, de nós gerenciarmos o comportamento da geração. Se trata de nós pastorearmos eles. E essa tem sido a maior dificuldade minha como pai, e eu vejo que tem sido a maior dificuldade no ambiente cristão, na educação dos filhos. Porque os pais, eles estão muito preocupados em proteger os filhos de ideologias anticristãs. Porém, eles não têm ferramentas para pastorear o coração dos seus filhos. E eu falo isso, irmãos, como uma pessoa que tem dificuldade nesse campo. Porque você dar regras, horários, estabelecer rotina com eles, isso é fácil, porque está no nosso controle. Mas a palavra de Deus diz que o coração deles precisa ser regenerado. Eles precisam crer no Evangelho. E às vezes nós temos dificuldade de conectar o Evangelho a essa geração. Muitas vezes a gente entende também, por outro lado, falando agora com os jovens que estão aqui, temos muitos jovens. Por outro lado, nós entendemos que os jovens sofrem porque não tem alguém que fale a linguagem deles, não tem alguém que pregue o Evangelho de forma acessível. Mas as exigências que muitas vezes essa geração faz, é uma exigência muito superficial. A igreja precisa fazer alguma coisa diferente. A igreja precisa agitar os jovens. Aquela igreja X, aquela igreja A, B, C e D, tem um trabalho maravilhoso com os jovens. A gente precisa ter a humildade de talvez aprender com essas outras comunidades. A gente precisa ter a humildade também de reconhecer o quanto nós falhamos. Às vezes a gente quer pregar, mas com um linguajar muito teológico, muito adulto para eles. A gente acaba afastando eles do Evangelho. Mas, por outro lado, olhando para o livro de Juízes, o que nós percebemos, a maior necessidade da nova geração e do jovem é o quê? É conectar o Evangelho ao coração deles. Essa é a maior dificuldade, irmãos, todos os dias. Não é convencer a minha filha de ler a Bíblia somente, não é convencer ela de orar, mas é mostrar a ela o quanto ela é pecadora. Mostrar a ela que às vezes as falhas, as lutas que ela tem em acertar e errar, revelam algo sobre a natureza dela. O quanto ela precisa de um salvador, o quanto ela precisa de um herói que não é o herói da DC ou da Marvel, mas que ela precisa do herói perfeito, que é Jesus Cristo. É isso que eu preciso mostrar a ela. E essa é a minha maior dificuldade, irmãos. Isso é pastoreio. Isso é pastoreio. Você olha o coração e você não quer controlar apenas o comportamento. O segundo ponto, irmãos, que nós vemos também no livro de Juízes, é a questão da liderança. Nós vemos a necessidade que existe de termos lideranças entre o povo. Autoridades, pessoas que possam conduzir o povo à piedade, de volta a Deus, de volta à aliança, como Josué fez. Abram, por gentileza, Juízes capítulo 2, versículos 16 a 19. Vai dizer assim: o povo, diante da opressão dos inimigos, clama
clama a Deus, e Deus faz o quê? Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não queriam ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos de Deus. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os, recusando a abandonar as suas práticas. Então aqui nós vemos a necessidade de líderes entre o povo. Isso não é algo estranho ao Novo Testamento, irmãos. Porque o Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus também levanta líderes na igreja. E qual que é o objetivo disso? Não é controlar, não é manipular a vida das pessoas, não é ser o pai, a mãe espiritual, não ser apóstolo, apóstola. Mas ser o quê? Pessoas que conduzam o povo, que protejam o povo de ventos de doutrinas, de grupos judaizantes, de pessoas que venham perverter o evangelho. E é curioso que no livro de Juízes, nós começamos com líderes bons e terminamos com líderes ruins. Aqueles líderes que pareciam uma promessa. Assim como um jogador de futebol. Você vê ele jogando bem no início e você diz, nossa, que promessa. A próxima Copa nós ganhamos. Chega a Copa do Mundo, ele se deixa levar pelo dinheiro, não tem um bom rendimento e nos decepciona. E os 3 últimos juízes pareciam uma promessa, mas ficamos nos perguntando se eles eram heróis ou se eram vilões. Tiveram lutas, falhas e vitórias. Um juiz que faz um ponto intermediário entre os 3 primeiros e os últimos juízes é Baraque. Embora quando nós leiamos a história dele, nos capítulos 4 e 5, é de costume as pessoas entenderem que Débora seria aí a juíza, seria a liderança. Nós precisaríamos dedicar, irmãos, uma outra oportunidade para examinar com detalhes a vida de Débora. Por quê? Nós veremos que, na verdade, quem Deus levantou para ser juiz foi Baraque e não ela. E muitas vezes esse texto ele é utilizado para defender a questão da ordenação feminina. Mas isso é um assunto para outro dia. Porém, existe uma brecha nesses capítulos. É que a própria Débora, no livro de Juízes, ela dá autoridade a Baraque para que conquiste os inimigos. E ela vai dizer, o Senhor disse, olha, os inimigos estão nas tuas mãos. Agora avance, lidere e ganhe. Só que Baraque, na hora, ao invés de acatar a ordem de Deus, ele dá uma recuada e diz a Débora, olha Débora, eu não vou se você não for comigo. Qual que é a consequência disso? Débora vai dizer, bem, mediante isso que você falou, então o Senhor não dará a vitória nas tuas mãos, mas dará a vitória nas mãos de uma mulher. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, que é a lista dos homens de fé, quem é citado ali? Débora não é citada, mas Baraque é citado. O que vemos, evidentemente aqui, irmãos, é uma falha na liderança de Baraque, uma certa timidez da parte dele. Ao invés dele obedecer a palavra de Deus, ele olhou para as condições, ele olhou para as situações e não obedeceu fielmente. E tem uma outra lição importante. Débora, ela apoia Baraque. Ela luta juntamente com ele, conquista e é vitoriosa. E eu glorifiquei a Deus porque, em seguida dessa vitória, ela elabora um cântico, conhecido como Cântico de Débora.
E quem ela adora nesse cântico? Diferente do povo de Israel, ela atribui toda a vitória a Deus. Isso é uma lição para as mulheres. A Bíblia, ela afirma a dignidade da mulher, a dignidade feminina. A dignidade feminina, ela tem um papel importante na história da redenção do povo de Deus. Mas existe um detalhe que muitas vezes a nossa realidade distorce. Porque a nossa sociedade, ela pega a afirmação da dignidade feminina e transforma isso numa idolatria, colocando a mulher acima de todos, acima do seu cônjuge, acima dos homens, acima do papel masculino. E não é isso que a Bíblia faz. Quando Débora é vitoriosa, ela não atribui nada a si. Primeiro, ela tem a humildade de atribuir a liderança de Baraque. E segundo, ela atribui toda a vitória a Deus. Ela diz que Deus lutou, Deus foi com eles e Deus venceu. Ela teve essa humildade. Isso é a verdadeira feminilidade bíblica. Atribuir todo triunfo ao nosso Deus. Após o episódio de Débora, nós temos aí alguns juízes. Alguns menos expressivos, outros com uma história um pouco mais longa. E nessa história longa, nós veremos o quê? Fé, falha. Dúvida, certeza. Obediência e desobediência. Eu gostaria de falar dos três últimos, que seriam Gideão, Jefité e Sansão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 32, o autor ele vai dizer: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Esses homens, eles estão na lista de Hebreus. E lá na lista de Hebreus falam de pessoas de fé. Pessoas que venceram pela fé. O primeiro deles, irmãos, é Gideão. A história dele está nos capítulos 6 a 9. Gideão, ele começa de forma muito humilde diante de Deus. Deus, ele dá o chamado à missão, ele não vê dignidade na casa dele, ele vem de um lar idólatra, porque o pai dele era um pai idólatra. Ele lidera o povo para enfrentar os midianitas, e nós vibramos com esse capítulo da história de Gideão. Eu lembro da escola dominical, onde a gente tinha uma visão de um Gideão que ele vencia todas as batalhas. Ele derrubava todo mundo. Ele era corajoso. Aí ele usava lá no desenho que a tia às vezes fazia para a gente, ele usava aquela corneta. Aí tocava a corneta, o povo triunfava. E a gente só conhecia só esse capítulo da vida de Gideão. É o que nós fazemos com a biografia de muitos santos. Eu lembro há muito tempo atrás que o pastor Nicodemos fez uma exortação que só fez sentido para mim anos depois. Ele diz: cuidado todas as vezes que você ler biografias de cristãos. Porque a gente tem uma tendência idólatra de pegar a vida dessas pessoas e achar que foi uma vida perfeita. E que eles não tinham pecados. Então, se você olha a biografia de uma mulher, você diz: eu quero ser essa mulher. Eu quero ser a mulher de Provérbios 31. Eu preciso chegar nesse padrão. E o dia que você fracassa, você diz: eu não sou cristã. E aí você lê a biografia de um homem, aquele puritano lenhador, aquele homem que consegue fazer churrasco em meio à selva, a natureza, aquele homem que ora, aquele homem que jejua, aquele homem que revela endereço, nome, que faz coisas prodigiosas, e você diz: eu quero ser que nem ele. Mas nós esquecemos, como a música que nós cantamos hoje, existem capítulos sombrios da nossa vida. Por quê? A palavra, ela ensina, e os teólogos também, que existem 5 pontinhos, né? Tem alguns que a gente lembra, outros que nós não lembramos. Então nós lembramos da eleição de Deus, nós lembramos do plano de Deus, do chamado eficaz, da expiação de Cristo. Tem um ponto que todo mundo dos 5 pontos esquece, que é a depravação total. Que é você olhar para o seu coração e ver quão enganoso ele é. E que na verdade você não é tão bom assim. Eu também não sou tão bom como eu pensava. E é o que nós vemos na vida de Gideão. Alguém que em Hebreus exerceu fé, batalhou, lutou com o povo e por Deus, mas que no final da sua vida
terminou em idolatria. O povo diz, reine sobre nós, Gideão. Gideão ainda teve a humildade de dizer, eu não vou reinar sobre vocês. Quem reina sobre vocês é o Senhor. Mas, já que eu sou pastor dessa igreja, traz um manto sacerdotal aí. E esse manto sacerdotal virou um objeto de culto. Levou Israel a tropeçar. E as consequências da vida de Gideão, irmãos, embora sendo homem de fé, lá em Hebreus, trouxe consequências para os seus filhos também. Porque um dos seus filhos, Abimeleque, quis ser rei. Aquilo que Gideão não queria, o filho queria. Gideão também terminou a vida com 70 filhos. Polêmico. Isso mostra para a gente, irmãos, mais uma quebra da aliança. Porque a aliança dizia que todo rei não deveria acumular mulheres. Parece que isso aqui é um recadinho para Salomão. Parece que o livro de Juízes não foi escrito para aquele público ali atual. Parece que está preparando a gente para a monarquia. Porque qual foi o rei que acumulou mulheres? E o seu coração foi seduzido pelos deuses dessas mulheres. Será que é um recado de Juízes para Salomão? Irmãos, isso trouxe uma guerra civil dentro de Israel. Olha só, casamento fora da aliança. Filhos, um se rebelando e matando o outro. Consequências do pecado de Gideão. Um homem que lutou com fé, mas que teve falhas. Em seguida vem Jefté. Jefté também, nós temos a história do triunfo dele. Um momento heróico, em que ele vai lá, derrama sangue e enfrenta os cananeus. Porém, irmãos, existem detalhes nos capítulos 11 e 12 sobre Jefté. Primeiro, Jefté ele era filho de uma prostituta. Isso significa o quê, irmãos? Que havia entre o povo casamento fora da aliança de Deus. A ordenança de Deus é o quê? Que todos eles se casassem, né, israelita com israelita. Depois criassem os filhos debaixo da ordenança da aliança, da circuncisão. Não buscassem mulheres fora do arraial de Israel, fora da aliança. Deus ele não está preocupado com raça aqui. Deus ele não está preocupado na superioridade de um povo. Deus está preocupado com a aliança. E para que a aliança de Deus permaneça, nós precisamos de casamentos dentro da aliança. Portanto, fica uma advertência, um alerta aos jovens. Eu sei, irmãos, essa idade, eu já passei por essa idade. É difícil o jugo da mocidade, mas você precisa buscar alguém que esteja dentro da aliança com você. Alguém que ame a Cristo. Essa é a lição mais importante que você pode aprender na sua vida. Porque um casamento fora da aliança, o dia que o homem cair, o dia que a mulher cair, haverá duas escolhas. Ou você desiste, ou você perdoa e exerce graça. Só que para perdoar e exercer graça, precisa conhecer Jesus Cristo. Precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você não dá conta sozinho. Você precisa de Deus. Então fica o alerta. Deu certo com o irmão A, B e C. Louvado seja Deus, deu certo. Mas a nossa regra de fé é a palavra. Ela é a autoridade. Se ela diz que nós devemos buscar um casamento dentro da aliança, é porque Deus quer nos proteger. Deus quer cuidar de nós. E Jefté acabou ignorando isso. Jefté experimentou a consequência da sua própria família, porque ele veio de uma família de um casamento desestruturado, fora da aliança. Mas no final da sua vida, depois de obter vitórias, Jefté ele quer manipular Deus. Ele fala, Deus, se você der aquela determinada nação para eu conquistar, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou sacrificar. Se vocês olharem o texto, vocês não verão Deus exigindo esse voto. Ele estava impondo a Deus algo que não é bíblico. O que nós fazemos nos dias de hoje. Se o Senhor não me der um sinal, se o Senhor não me der aquela evidência, aquela luz, não fazer um milagre, se o Senhor não fazer malabarismo, um passe de mágica, se aquele irmão não falar tal coisa, se aquele irmão não falar tal coisa, então não é o Senhor. E o Senhor ainda tem misericórdia de nós e dá uns sinais. Porém, irmãos, o que Jefté ignorou é o maior sinal, que era a promessa de Deus.
Ele deveria conquistar a terra, porque essa terra é uma preparação para a semente da mulher, que irá esmagar a cabeça da serpente. E ele não entendeu isso. Quem foi a pessoa que ele encontrou no meio do caminho, quando ele fez o voto? A própria filha. Consequentemente, irmãos, ele condenou a filha a ficar sem descendência, sem casamento, sem constituir família. Esse é o perigo de uma liderança fora da aliança. Uma liderança que quebra a aliança de Deus. É talvez ela não progredir, ela não andar. E o último deles, o mais heróico dos personagens, Sansão. Sansão ficou tão famoso na história bíblica que dedicaram até uma novela para ele. Não vou falar o canal, senão os irmãos irão assistir. Sansão ficou tão famoso que até o Chapolin Colorado fez um recorte da história de Sansão. Só que erroneamente atribuiu a força de Sansão ao cabelo dele. E a força não estava no cabelo dele. Estava em seu voto, em sua aliança com Deus. E que voto é esse? Vamos abrir lá em Juízes capítulo 13, versículo 16. Perdão, irmãos. Capítulo 13, versos 1 a 5. Diz assim a palavra: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida fermentada, não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa ordenança, irmãos, pode ser encontrada lá em Números capítulo 6. Sansão parece ser a grande e maior de todas as promessas de libertação para o povo. Porque diferente dos outros líderes, parece que o autor do livro de Juízes dá um destaque especial. Todas as câmeras se voltam para Sansão. E existe um paralelo, um hiperlink da vida de Sansão com algumas coisas que nós vemos no Novo Testamento. Primeira delas, uma mulher estéril. Segundo, um anjo vem e dá a mensagem de anunciação. Você vai ter um filho. Terceiro, o anjo dá uma missão, Deus dá uma missão. Olha, ele vai ser o Salvador, ele vai ser o libertador. Lembra quem, irmãos, essa descrição? João Batista? Pode ser. Não poderia ser dado a nenhum tipo de bebida. João Batista também, ele faria um voto de consagração a Deus, desde o ventre. Mas também se refere ao nosso Senhor. O anjo anunciou a Maria. Maria louvou. O milagre da encarnação envolvia o quê? Uma virgem. E veio em seguida uma promessa. E o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fazendo esse paralelo, parece que Sansão é uma baita promessa, não é? Que ele nunca vai nos decepcionar. As consequências da vida de Sansão, irmãos, embora nós saibamos que ele derrotou os filisteus, que ele tinha uma força, que ele não era uma força que vinha de seus cabelos, mas quando o Espírito de Deus tomava-o, o fortalecia e o fazia liderar o povo e enfrentar os seus inimigos. Por outro lado, nós temos um lado sombrio da vida de Sansão. Primeiro, ele não foi feliz nos seus relacionamentos. Ele buscou relacionamentos fora da aliança de Deus. Aquilo que Josué falou, aquilo que Moisés falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sansão não entendeu essa mensagem. Ele buscou servir ao Senhor, mas com uma mulher que não queria o Senhor, ou mulheres que não queriam o Senhor. Ele busca mulheres fora da aliança. Segundo, se ele desobedece a Deus, rejeita a vontade de Deus,
Consequentemente, ele vai se rebelar contra os seus pais. Os seus pais dizem: Sansão, há tantas mulheres em Israel, por que você busca uma mulher fora de Deus, da aliança de Deus? Ele vai e desobedece. Eu quero, é a minha vontade. Ora, quando nós olhamos para a vida de um líder, nós imaginamos o quê? Que o dever dele é pastorear, que o dever dele é se preocupar com o rebanho, se preocupar com os outros. Mas o tempo todo, Sansão, ele é egoísta. Ele se preocupa com a sua vontade, com a sua satisfação. Às vezes ele entra numa boa briga com os filisteus, mas no final das contas, tudo aquilo volta para ele mesmo. Mas esse líder precisou ter o seu coração humilhado. Ele acaba revelando o seu voto a uma personagem chamada Dalila. Dalila acaba enganando ele e o entregando aos filisteus. Então, ele perde, é cortado, os seus cabelos, como símbolo da quebra desse voto, quebra da aliança com Deus. A consequência é o quê? Ele ser capturado e os seus olhos furados. Por incrível que pareça, irmãos, esse homem é citado no capítulo 11 de Hebreus. Eu tenho uma opinião de que o livro de Juízes oferece uma base bíblica para nós não intitularmos aqueles homens de Hebreus 11 de heróis da fé. Acho que Juízes dá uma base bíblica para isso. Porque o autor de Hebreus, ele não está preocupado com heróis. O autor de Hebreus, ele está preocupado em mostrar como as pessoas triunfam, mas elas não triunfam com base na sua força. Elas não triunfam nas suas capacidades, na sua personalidade, na sua bondade, do quanto elas são heróicas. Em Hebreus capítulo 11 e 12 só existe um herói. E esse herói nós podemos triunfar por meio da fé nele. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, o autor ele vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como que você luta com o pecado? Como que você vence? Como você vive esse ciclo de derrota e vitória? Você só consegue sobreviver a isso por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Sansão precisou ter o seu coração humilhado para fazer um último pedido a Deus, que ele desse o último gole de força para derrubar aqueles filisteus. E ele derruba, ele mata mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida. E por fim, irmãos, o último tópico dos capítulos 17 a 21, para encerrar a mensagem, é um período de idolatria na história de Israel. Começamos o livro de Juízes, mais ou menos. Judá vence, mas as tribos desobedecem. Durante o livro nós achamos que irão ter líderes bons e líderes ruins. A gente se pergunta: meu Deus, como que vai ficar o final de tudo isso? Será que o povo vai vencer? Será que esse grupo de pessoas idólatras, Deus vai transformar eles em uma comunidade de adoradores? E aí esses últimos capítulos, irmãos, terminam em idolatria, abuso, feminicídio e rivalidade e desunião entre as tribos. Nós não temos um final feliz. Você tem Mica, que é um personagem idólatra, que pega um levita, um sacerdote para si, e ele quer montar o próprio culto. Ele quer ser o mandante de tudo. Olha, eu tenho o meu sacerdote, eu tenho o meu levita, e o culto do jeito que eu quero. Você tem as tribos que decaíram tanto no nível moral, que tiveram práticas iguais às de Sodoma e Gomorra. Então, você chega nos últimos capítulos e se pergunta: meu Deus, e aí? O que eu vou fazer com isso? O livro de Juízes termina com derrota, fracasso e desunião. Aonde que está o evangelho em tudo isso? Aonde está a história de Deus e seu povo em tudo isso? Aonde está a história da salvação? Finalizando, gostaria de redirecionar essa pergunta que talvez possa surgir durante as nossas devocionais. A pergunta é, irmãos, como o evangelho de Cristo
pode ser encontrado no livro de Juízes? Como o livro de Juízes aponta para o Evangelho? Como o Evangelho, a pergunta correta, como o Evangelho pode responder aos nossos fracassos? Porque nós precisamos ter essa visão realista de nós mesmos. E de novo, eu levo os irmãos a Hebreus, capítulo 11 e 12. Porque de alguma forma milagrosa, Baraque, que fracassou na sua missão, Gideão, que teve fracassos e vitórias, Sansão, Jefité, filho de uma prostituta, Davi, que foi homicida e adúltero, Samuel, que foi negligente com seus filhos, e os profetas, de alguma forma, essas pessoas viveram períodos de sombra e períodos de luz na sua vida. E pessoas de fé. O autor dos Hebreus vai dizer que todos eles exerceram fé, mas fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O livro de Juízes termina como a nossa vida sem Cristo. O que é a nossa vida em Cristo? A gente conquista trabalho, realizações, conquistamos nossos sonhos, mas não temos satisfação, não encontramos paz, não existe um final feliz. Você se aposenta e fala, eu estou infeliz. Você finalmente chega ao casamento tão esperado, infeliz. Você não tinha filhos, hoje tem, mas não está contente, não está feliz, não está realizado. O que acontece? Lembra da estrada? Lembra do destino? Nós invertemos. Nós transformamos a estrada no destino. E não é isso. O nosso destino, a nossa missão, é justamente isso. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e também revelar a glória de Deus às outras nações. Fé não significa você olhar para você. Fé não significa expectativa em líderes perfeitos. Ou uma fé que dependa de líderes impecáveis, infalíveis. A fé verdadeira, ela só repousa no único juiz perfeito. No único Salvador que verdadeiramente não pode dar só 40 anos de libertação ou 40 anos de paz, mas pode garantir uma eternidade de paz para nós. E a voz do Evangelho nessa manhã é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é você se arrepender? É você fazer diferente do livro de Juízes. Deixar de fazer aquilo que é reto ao seu coração. Seguir, como Sansão fez, o próprio rumo da sua própria satisfação. E fé é você não olhar para você, para as suas capacidades. Fé é você entender que apesar do fracasso, apesar desse ciclo que você está passando agora, de sofrimento, crise espiritual, crise de dúvida, de fé, ou talvez um período da sua vida que você fala, eu não entendi ainda o Evangelho, eu preciso conhecer o Evangelho. Por mais que Juízes, ou essa vida que eu descrevi, ela termina numa sensação de fracasso, a palavra de Deus, a Bíblia inteira mostra que ainda há esperança. Se o povo clamava a Deus e Deus levantava um libertador, o que impede de você clamar nessa noite e de Cristo te socorrer? Irmãos, a minha vida não é uma vida sem sombras. A minha vida não é uma vida infalível. É impossível dizer aos irmãos, olha, minha vida cristã é vitoriosa, nunca passei por crises, por ciclos de pecado e de lutas. Seria uma mentira. Mas qual que é o ponto central de todas essas lutas? A partir do momento que o Evangelho entra, irmãos, parece que é aquela pequena luz que lança a sua luminosidade pela janela e toma toda a casa de claridade. O desejo do nosso coração nessa noite é que eu e você possamos experimentar isso nesta manhã. Que você possa ver a luz do Evangelho raiando. Embora você olhe e você não veja esperança, você só se fixa no fracasso, na crise, você não avança, você vive um ciclo de derrota e vitória. Saiba, há esperança no Evangelho. Cristo é a esperança da glória. Oremos. Senhor, mediante a autoridade da Tua palavra, o Senhor sabe que nós somos como esse povo. Por nós mesmos, nós nascemos pecadores, pessoas que quebraram a aliança com o Senhor. Nós fomos muitas vezes pessoas que prometeram obediência,
fez campanhas, votos, mas fracassamos terrivelmente. O Senhor sabe o quanto nós precisamos avançar na perspectiva espiritual, Senhor, na nossa santificação, no nosso conhecimento do Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos falhos. Mas como nós cantamos aqui nessa manhã, o Senhor é aquele que não desiste de nós. Em meio ao nosso ciclo de derrota e sensação de fracasso, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. O Senhor é aquele que levanta não só líderes perfeitos ou imperfeitos, mas o Senhor é aquele que ergue o Evangelho diante de nós. O Senhor é aquele que nos tira do poço, coloca os pés na rocha e nos dá um novo cântico de salvação. E nós sabemos que isso somente é possível por meio das boas novas reveladas na Tua palavra. Santo Espírito de Deus, opere em nossos corações, que esse livro possa nos despertar a clamar pelo socorro do Evangelho, a clamar por graça, a clamar por misericórdia, a deixarmos as nossas feridas, o nosso passado, e a buscarmos em arrependimento e fé, nos apegar ao único autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém.